Estamos aqui em mais um programa do canal APTV, o programa Na Missão. Esse programa faz parte de uma série especial que nós estamos produzindo aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões, em parceria com a Editora Ultimato e com a MTB, promotora do CBM. Estou aqui com uma pessoa muito importante hoje também, para conversarmos a respeito de alguns temas, você vai descobrir daqui a pouquinho. O nome dela é Elaine Brasil Berzin. Elaine, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. A Elaine, ela é uma pessoa que hoje não mora mais no nosso país e vocês vão descobrir agora onde ela mora. A Elaine mora na Letônia, Sim, na antiga Letônia. ex-União Soviética, mas ela é fonoaudióloga, ela é teóloga, cursou teologia na Faculdade Batista de Curitiba, e tem uma história bastante interessante para nos contar, então vamos ouvi-la um pouquinho. Elaine, eu tenho uma pergunta inicial para você. Como é que você foi parar na Letônia? Que história é essa? Você é descendente? Você casou com alguém de lá? A sua família? Como é que isso tudo aconteceu? Me conta de maneira rápida como é que você foi parar na Letônia. Isso. Na verdade, quando eu conheci o meu marido, né, eu não sabia nem que ele era de outra descendência, né? Quando fui visitá-lo pela primeira vez numa mesa, o pai dele conversando com a mãe, começaram a conversar em outra língua. Eu falei, o que é isso? E aí você Aí estranhou, ele falou, que negócio é ele esse? falou, não, meu pai veio da Letônia aos 5 anos e minha mãe nasceu na colônia leta, por isso que eles falam essa língua diferente. Ok. E aí eu casei-me com ele, nós nos casamos. E havia um interesse de visitar a Letônia, apenas visitar, porque era um país fechado, a gente sabia que era um país da cortina de ferro, um país totalmente fechado, então a gente nunca pensava, né? Mas quando se abriu, meu marido ganhou o passaporte, ganhou a naturalização, e a passaporte, né? E se tornou um leto. Bom, nós estamos tratando aqui de missões, e você é missionária na Letônia. Sim, né? sim. E como surgiu de fato o seu chamado missionário de vocês para voltar então à Letônia, uma vez que ele já era descendente, os pais da Letônia. Como é que isso se processou? Como é que Deus chamou vocês? Fazendo o seminário, houve um tempo que houve uma pregação na Igreja Batista de Curitiba e houve um chamado, o pastor Russell Shedd estava falando, e houve um chamado para missões. E eu fui à frente. E chegando lá na frente, antes de voltarmos, ele orou por nós, e antes de voltarmos aos nossos assentos, ele falou, para onde você crê que o Senhor o enviou? Peça agora esse local para o Senhor. Peça agora, peça ao Senhor, Ele é interessado, Ele sabe para onde vai enviá-los. Aí, eu falei, só se for para a Letônia. O único lugar que eu sei que tem algum vínculo é na Letônia. E fui me sentar. Esqueci desse assunto. Anos depois, uma visita em minha casa, um pastor visitando a nossa igreja, nós estávamos pastoreando uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Jacupiranga, pastoreando lá. Um pastor veio de São Paulo nos visitar e falou, Hans, você não é descendente de Leto? Que tal você voltar para lá e abençoar aquele solo como os Leto nos abençoaram um dia? O meu marido ficou, é mesmo? E começou a pensar e orar por isso, e depois de 2 semanas ele me chamou e falou, Elaine, vamos para a Letônia? Eu falei, é de Deus? Esse negócio é de Deus? É com você? Então vamos. Se é de Deus e se for com você, você vai me dar esse suporte, nós vamos. Há quanto tempo você está na Letônia? Vocês foram? Quando foi isso? 8 anos. Fomos em 2006, já estamos 8 anos, fomos com os nossos 2 filhos, a Raíza, na época, com 11 e o Guilherme com 9. Hoje o Guilherme já vai fazer 17 agora, a Raíza 20. E eu pedi tanto a Deus filhos, e eu pedi filhos na fé. Uma vez eu chorando no interior, indo para o interior, fazer um trabalho de evangelismo no interior da Letônia, eu chorei com uma música do Asaf Borba, dar-me filhos, Senhor. Dá-me filhos espirituais, eu não quero ser infértil nessa terra, dá-me filhos. E Deus abençoou tanto que deu até filhos biológicos também. Eu tive uma menininha lá, tivemos uma menininha agora com 1 ano e meio, lá na Letônia. O avô nasceu lá e agora a Sofia também nasceu lá. Você mencionou aí filhos espirituais, né? Filhos na fé. Também você mencionou uma viagem que você estava fazendo missionária. ali
para alcançar pessoas, para pregar o evangelho. Me conta então um pouco do trabalho de vocês, o que é que vocês fazem na Letônia? Sim. Como é o trabalho de vocês? Sim, a Junta de Missões Mundiais nos enviou e acreditou em nós, e o meu marido trabalha com os países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Nós temos missionários da terra que os batistas brasileiros enviam sustento, auxiliam no sustento Então, deles. vocês não estão só na Letônia, vocês trabalham ali no leste europeu todo. Nos bálticos, né? Temos até visitado alguns locais, mas o mais mesmo é nos bálticos. E temos dado apoio à plantação de igrejas, a soerguimento. Nós mesmos estamos trabalhando no soerguimento de uma igreja na cidade de Riga. Isso já tem 4 anos que estamos lá, né, nesse trabalho. A igreja estava com 10 pessoas, hoje está uma média de 40 pessoas, 45. É um trabalho muito mais lento, a gente quer que a igreja cresça como no Brasil, mas é diferente. Foi um país que sofreu muito, foi um país muito ocupado, várias ocupações, então isso gera desconfiança. Eles querem saber se você é viajante ou se você de fato é deles. Eles falam, uma senhora chegou para mim e falou assim, eu não quero amizade com você. Eu falei, por quê? Porque você é missionária, você vai me deixar. Então, eles querem uma fidelidade. Eles querem fidelidade. Segurança. Eles querem segurança que você está lá para morrer lá. Interessante. Para morrer lá. Interessante. E então, assim, temos às vezes... Isso te traz ao pensamento talvez uma amplificação das necessidades espirituais dele? Isso ilustra alguma necessidade espiritual deles? Uma ansiedade por alguma segurança maior, e isso pode ser entendido como espiritual? Sim, é uma sede, eles têm sede. É fácil pregar o evangelho na Letônia? Não é fácil porque quando eles creem que o evangelho, assim como em toda a Europa, é algo de fórum privado. A minha fé, ela não tem que ser dividida. Fé é minha e você não tem nada com isso. São muito fechados. Muito fechados para a fé. Se a fé for falada, a fé tem que ser vivenciada lá. Você crê que isso é um pouco de herança do comunismo, um pouco de herança da cortina de ferro, um pouco de herança da União Soviética Antiga? Pode ser o temperamento deles e muito, acho também, influência do comunismo. O ateísmo do e tudo que vem por conta. E também da coisa de que todo mundo vai ser igual. Todo mundo tem que pensar igual, vestir igual. Isso não funciona. O ser humano, Deus criou a gente para ser um nele, com as nossas totais diferenças e cores, para sermos um nele. Não o comunismo que obriga a você ser um. E eu tenho uma ilustração interessante que eu gostaria de dizer para você. Quando eu estava chorando, há uns 2 meses, cheguei na Letônia chorando, falei, Deus, eu não sei falar essa língua. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que nós erramos, Deus. E Deus falou, chorando na minha cama, e Deus me deu 1 Coríntios 13:1. Falei, Senhor, esse eu sei de cor, Senhor. Me dá outro versículo, Senhor. Aí ele falou, leia em Leto. Eu fui para a Bíblia em Leta, eu li, né? Eu li a Bíblia em Leto. E eu falei, Senhor, o que são línguas dos homens e dos anjos? Deus me falou, Elaine, você pode falar todas as línguas faladas na terra. Português, inglês, russo, alemão, você pode falar todas. Mas no meu reino, se você não tiver amor, se você quiser falar do meu nome, você tem que amá-los primeiro. A língua eu vou te dar. Não se preocupe. É acessório. A língua é um instrumento importante, mas fundamental, mas não é o principal. Fundamental é o amor. É outra coisa. E amor não vive. E Deus me deu, no outro dia eu pedi uma experiência. E Deus me deu uma experiência de amor sem língua, sem poder falar. Você vai contar essa experiência daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente ouve um pouquinho mais da Elaine no programa Na Missão, do canal AppTV. Continua com a gente. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta
Missão, do canal AppTV, produzido na CBM, em parceria com a Ultimato, em parceria com a MTB. O programa Na Missão recebe Elaine Brasil Berzin e nós vamos continuar ouvindo a Elaine. E ela estava nos contando sobre a experiência que Deus te deu no dia seguinte da sua dúvida. Qual foi essa experiência? No dia seguinte eu falei, será, Deus, que o Senhor pode me usar sem palavras? Sem falar? E aí fui para um local onde eu era ajudante, eu era auxiliar numa clínica que atendia adultos com deficiências mentais. E eu auxiliei lá, ficava o dia inteiro, uma vez por semana, conversando com eles, conversando não sabia falar, cuidando, ajudando, auxiliando e aprendendo com eles. E aconteceu que voltando para casa, eu pegando o ônibus, eu sentei ao lado de uma mulher. Sentei ao lado dessa mulher e Deus falou, olhe para ela, mas olhe para ela. Aí eu olhei para ela e lá estava ela com uma mancha muito roxa e com bastante maquiagem no rosto. Aí eu vi que ela tinha levado um soco muito grande, ela estava muito maquiada. Aí eu peguei, Deus encheu meu coração de compaixão por aquela mulher. Lá na Letônia ninguém conversa com estranho, ninguém conversa num ônibus com estranho. Eu peguei a mão dela, eu peguei a mão dessa mulher e comecei a fazer carinho na mão dessa mulher. E ela começou a chorar, e eu falei a frase que eu só sabia, usei palavras, né? Que eu falei, Jesus teve mil. Que significa o quê? Jesus te ama. E eu repeti isso umas 3, 4 vezes. Depois o Senhor falou assim, dá o dinheiro que você tem na bolsa. E eu peguei, eu tinha muito pouco, tinha até muito pouco na época, naquele momento. E eu peguei o que eu tinha e dei para ela, ela ficou muito agradecida. E eu tinha que avisar que eu ia sair no próximo ponto, eu não sabia falar, eu falei... E ela me abraçou e eu saí. Aí eu fui para casa com o sentimento de que dá para amar. Aí você viu que Deus talvez pudesse estar numa linguagem figurada te usando ali com a linguagem dos anjos. Então, com a linguagem do amor. Seja lá qual for. Com a linguagem do amor. Você estava sendo usada por Deus sem saber a língua. Isso. Eu descobri o seguinte, tentar evangelizar sem amor genuíno de Deus pelas pessoas é fazer ruído, é fazer barulho, é bater sino. Quero te fazer uma pergunta. Elaine, você está aqui no Brasil, no Congresso Brasileiro de Missões. O tema é porque são as 8 realidades que nós não podemos ignorar. E eu te pergunto, por que você acharia que o leste europeu, incluindo aí a Letônia, seria uma dessas 8 realidades que não pode ser excluído dos nossos pensamentos e da nossa ação também? Olha, eu fazendo essas pesquisas, eu descobri até muito mais coisas. Por exemplo... O índice de suicídio, o leste europeu, dos 10, 8 são de lá. Os 8 primeiros são de lá. Impressionante. O índice de alcoolismo, uns 6, 7, 8 são de lá também. Então, os 10 mais de coisas muito horrorosas, de coisas muito doloridas, de coisas muito anti-vida, anti-Deus e anti-amor, estão lá. Então, nós não podemos fazer isso, nós não podemos negar que uma mulher... naquela região, na Rússia, na Ucrânia, tenha 16 abortos na sua idade fértil. 16 abortos. Isso acontece? Isso acontecia e ainda acontece. Hoje eu não posso falar se são 16. Na década de 80, havia, por exemplo, na Rússia, e isso você pode colocar também nas colônias, nas repúblicas soviéticas, nas outras 14, que havia um índice maior de aborto do que de próprio nascimento. Cara, isso para esclarecer, são abortos induzidos ou consequência de... Aborto legal, de ir para a médica, você está grávida, a mulher estava grávida. Sim. E falava assim, moça, ginecologista, eu estou grávida. Ela, quantos filhos você tem, filha? Eu tenho 2. Então você não precisa nascer, não. Aborto. Poxa vida. Aborto. Que situação impressionante. Sim. Ok. O que é que você está fazendo no Brasil? Vocês têm um trabalho aqui de base também, como nós conversamos anteriormente. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores. Sim. E o que é que vocês estão fazendo para que os telespectadores possam escutar e entender um pouco do trabalho da sua família aqui hoje no Brasil. Você
estava aqui, hoje vocês estão na Letônia, mas vocês têm um foco aqui. Sim. Qual é esse foco, qual é esse Sim. trabalho, qual é o objetivo de vocês? Eu creio assim como a Europa auxiliou muito o Brasil e veio muita gente para cá buscando vida melhor, buscando fugir da guerra, das guerras. Eu creio que está na hora do povo de Deus enviar pessoas com profissionais. Eu creio muito em trabalho com profissional, trabalhos que você vai usar ou a sua empresa, ou o seu mestrado, ou a vida estudantil, ou a sua música brasileira vai auxiliar lá na Europa, principalmente aqueles de descendência, que tem a descendência de lá. Isso já abriria uma diversa gama de situações seriam mais fáceis. Né? Se eu fosse uma missionária que não tivesse o meu sobrenome na Letônia, seria muito difícil. O meu sobrenome Berzin é o Silva de lá. E eles me abraçam, porque mesmo eu falando diferente, eu falo com sotaque, eu falo diferente, mas eles sabem que eu sou de lá. E eles têm uma rejeição para coisa só que é de fora. Então, assim, está na hora do povo europeu, do que mora no Brasil, descendente de europeus, também pensar um pouquinho, orar e dar suas férias, dar um talento que ele tem. Eles gostam muito de música brasileira, gostam muito de coisas da terra, da nossa terra, das danças, da capoeira, entendeu? Então, está na hora da gente levar alguma coisa e, através disso, fazer Cristo conhecido. Fazer que o amor de Cristo, de fato, se torne palpável ali. E auxílio aos missionários que estão ali, né? Auxílio porque a gente passa momentos difíceis lá. Crises, solidão, um pouco de depressão, por que não falar? Porque é um país de muita diferença. O nosso inverno chega a 35 negativos. Então, isso é diferente. É bastante intenso, né? E os nossos dias também, no outono, são bem curtos. Até o 25 de dezembro, que é o mais curto. Então fica o recado aí para você que está ouvindo, que você conhece alguém ou tem descendência leta, da Letônia, está correto dizer assim? De todos os países do leste europeu, que se você é de lá, una-se a nós em oração, em participação e dê a sua profissão, dê o seu talento lá por alguns dias, por algumas semanas. Está aí o convite direto a você, feito para que você doe um pouco do seu tempo também. Né? Deus abençoe. Então, Elaine, muito obrigado pela sua participação muito obrigada no programa a você. Na Missão. Gostamos muito de ouvir a sua experiência. Muito obrigada, eu que lhe digo. E que Deus abençoe você e a junta para que consigam a cada vez mais suprir as necessidades dos missionários e aumentar esse trabalho tão importante ao redor do mundo. Né? Amém. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo Reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Muito bem, olá para você que nos assiste, estamos aqui novamente no programa Na Missão. Esse programa Na Missão está sendo gravado aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões, aqui em Águas de Lindóia, São Paulo, numa parceria entre o canal APTV, a editora Ultimato e a MTB. E nós temos aqui conosco neste programa uma pessoa também muito especial. Trata-se do Carlinhos Veiga, dono desse monte de CDs aqui. Ele já lançou uma série de CDs, nós temos aqui diversos trabalhos dele que nós vamos mostrar já já, mas eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui. Carlinhos, muito obrigado por estar conosco no programa Na Missão. Ótimo, é um prazer muito grande, Paulo, estar aqui, participar e ter esse bate-papo, né? Muito bom.
Nós vamos descobrir o que é que o Carlinhos faz de missão. Nós estamos trabalhando aqui de missão e quero saber o que música tem a ver com missão, Carlinhos. Puxa! Mas vamos começar pelo seu lançamento. Nós estamos aqui com o CD Carlinhos Veiga e Banda, chamado Parceiragens. Me conta um pouco sobre esse trabalho, Carlinhos. Esse é o último trabalho que eu gravei, ele foi lançado recentemente agora, em 2014, e é um CD que eu trabalhei em cima do crowdfunding, né? Ou seja, aquela ideia do financiamento coletivo que se utiliza aí das ferramentas aí, os ferramentais das redes sociais para poder divulgar e levantar captação de recursos e parceiros nesse projeto. Até a razão de se chamar Parceiragens, porque além de ter essa parceiragem dos parceiros financeiros, né? Nós tivemos também participação de muitos músicos de renome nacional aí no circuito da música popular brasileira, gente que atua bastante na música popular em Brasília, e além de parceiros assim de canções, né? Às vezes eu fiz letra, outros fizeram música, gente de várias partes do Brasil. Então, esse é o nome do Parceiragens, é um CD bem interessante. Nós vemos aqui na sua característica, que faz parte da apresentação do Carlinhos, muita coisa sertaneja, MPB, nós vemos isso até no próprio título das músicas, né? Rastapé, Ouro Preto, isso. Enfim. Me fala um pouco sobre o estilo musical que você mais gosta de fazer, o que é que você mais gosta de fazer, como é que é o seu trabalho nessa área, como é que isso começou? O meu trabalho é bem voltado para a música popular brasileira mesmo, valorização da cultura brasileira, cultura musical brasileira, que é muito rica, né? Talvez uma das mais ricas do mundo. Já disseram que por causa exatamente desse encontro desses povos vindos da Europa, os nativos daqui, os indígenas e os africanos, isso deu uma sonoridade rítmica, musical peculiar ao Brasil, né? Então eu tento trabalhar um pouco isso aí. Eu trabalho um pouco da música caipira, porque é a minha região, é bem por aí, mas trabalho também a música nordestina e a música de uma forma geral. Eu tento voltar um pouco mais para esse lado da raiz e trabalho bem a música popular brasileira urbana, porque eu nunca nasci, nunca vivi no contexto de interior. Eu sempre fui uma pessoa bastante urbana, mas eu trago essa linguagem, né, adquirida para tratar dessas questões da vida como um todo, né? São 8 trabalhos ao todo, né? São 8 CDs e um DVD. Né, eu não vou listar todos aqui, mas nós temos aqui o Terra, nós temos... Tem o Terra e esse aqui, que é o menino. Okay, então os dois foram os primeiros. Temos aqui... Mata do Tumbá. Mata do Tumbá, temos aqui Santa Louvação, isso. Flor do Cerrado e alguns outros. Carlinhos, exatamente. Vamos em frente. Vamos nessa. Como é que a gente une arte, mais especificamente música, com missões? Bem, de diversas formas. A música ela pode servir à igreja e ao reino de diversas formas. Desde no sentido de uma música de adoração que serve para que a igreja possa participar nesse momento de culto a Deus, adorar a Deus. A música pode ser servida no sentido do ensino bíblico para a igreja, mas a música pode servir também no sentido da proclamação e do anúncio do evangelho. E aí eu vejo pelo menos duas formas bem distintas. Naquela música evangelística que a gente conhece, que é tradicional, utilizada em apelos, em cultos de evangelização, sim, mas também, por que não, o artista participando dos processos culturais do seu país, trazendo o evangelho como tônica. Por que não? Esse é um dos aspectos que eu tenho trabalhado bastante, né? Ou seja, tratar sobre os assuntos diversos, por exemplo, ecologia, né? Sociedade, família, trabalho e tantos outros temas, né? A partir de uma perspectiva bíblica e uma música que vai concorrer no mercado das ideias. Uma música que deve ser inserida no mercado da música popular brasileira como um todo. E não somente voltada para a igreja evangélica. Ou seja, alguma coisa diferente do que seja o mercado gospel, que está tão aí em evidência, é um lance que a gente tenta trabalhar diferentemente disso. É participar nos processos culturais da nação brasileira. É isso. O livro de Salmos, basicamente, descreve uma série de cânticos e uma série de palavras belas e cantadas e que foram musicadas, né? No intuito de declarar as aspirações das pessoas para com Deus, de louvar a Deus. Você se arriscaria em enumerar algumas palavras que poderiam expressar? Você diria alguns versos? Me dê alguns exemplos de alguns versos de músicas suas que você poderia nos citar, fazendo a mesma coisa que Salmos fazia. Por exemplo, me cite alguns temas dos quais você se lembra, que gosta mais, ou que marcaram época, que marcaram música dentro da sua carreira. Pergunta difícil, assim, porque é tanta coisa, né, que eu poderia citar, mas eu lembro, por exemplo, dos temas das músicas que eu já fiz para os meus filhos
né? Num sentido de um profundo agradecimento a Deus, tanto pela vida do Pedro, a música Pedro Precioso, comparada à Pedra Preciosa, né? Depois Ana Flor, que ela foi realmente um grande presente de Deus num momento muito difícil da nossa vida, né? Conjugal, assim, quando minha esposa já depois de muitas tentativas não conseguia ter filhos, então a Ana foi um presente de Deus. E o Cezinha, que eu fiz essa música na viola caipira, que na verdade é uma música instrumental que expressa. Bem, e aí a gente pode tratar de outros temas, como por exemplo uma experiência profunda com Deus, através de um momento de muito cansado da vida, quando o sabiá veio bater na janela lá de casa e eu abri e vi o sabiá e aquilo tão me expressou, me levou a esse encontro com Deus, né? Que Deus usa a criação para falar conosco. São tantas coisas, tantas experiências que vão sendo traduzidas em termos de letra, de música, de poesia, né? Muito bem. Acho que é isso que Davi viveu, né? E nessa experiência profunda dele com Deus, né? Legal. Carlinhos, você tem uma parceria com a Ultimato, com a editora Ultimato. Me conta um pouquinho o que você faz, como as pessoas podem ouvir um pouco da sua experiência. Tá bom, eu trabalhei, aliás, eu estudei em Viçosa, fiz o Centro Evangélico de Missões e foi lá quando eu me encontrei, então toda a equipe da Ultimato, nos tornamos pessoas amigas. Depois que eu saí de lá, um tempo depois, no Congresso CBE2, Congresso Brasileiro de Evangelização, há mais de 10 anos atrás, eu fui convidado para integrar a equipe da Ultimato escrevendo uma sessão foi chamada de Novos Acordes, onde eu apresento não só novos compositores, músicos, mas também novos lançamentos. E eu já estou há 10 anos aí, então, trabalhando nessa coluna de uma maneira especial, que depois de uma coluna que foi ampliada com o tempo, virou também um blog, onde ali eu também comento, e aí no blog eu já comento, abro um pouco mais o leque das artes, trabalho sobre artistas plásticos e tudo mais no Brasil. Okay. Né? Muito bem, o nosso tempo é curto, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. Pois não. A música brasileira cristã está num bom caminho? A gente realmente canta aquilo que deveria cantar? Nós estamos sendo verdadeiros para com Deus? Estamos louvando ou não? Teria duas formas de responder essa pergunta. Eu diria que não. Eu diria até não música brasileira, mas a música cristã mundial, tá certo, como um todo. Tá. Eu vou tentar analisar mais da perspectiva do Brasil, que é uma coisa que eu posso dizer com mais autoridade. Acho que a mundial é muito para mim. Mas a música brasileira cristã, eu acho que por um lado ela não está num bom momento. Porque eu acho que com o esvaziamento dos púlpitos, do conteúdo bíblico, isso refletiu exatamente dentro das músicas. Na música também. Porque hoje ela está realmente desprovida. Ela se tornou vazia também. Porque o que é? Acho que conteúdo, a inspiração do músico é muitas vezes o púlpito, né? Aquilo que se ouve, são as mensagens, são os livros que se leem, né? E como o pessoal cada vez lê menos, né? Então eu acho que tem esse lado negativo, que eu poderia dizer que nós não estamos vivendo um bom momento. Mas por outro lado, a gente vê uma música à margem, que talvez eu possa dizer que nós estamos vivendo um dos períodos mais ricos das artes realizadas por cristãos no Brasil. Um sem número de artistas que estão aí à margem, que não estão em nome das grandes gravadoras, que não estão protegidos por grandes empresários, mas que fazem o seu trabalho com muita garra, com muita luta, utilizando os meios das redes sociais para divulgar e que estão fazendo um trabalho maravilhoso, digno de nota. Então, eu acho que nós estamos vivendo um dos períodos mais pobres, mas sem dúvida alguma, o período mais rico da história da música e das artes no Brasil, feita por cristãos. Ok. Nós teríamos muitas coisas para conversar mais com o Carlinhos, né? Mas nós temos uma agenda muito intensa aqui no Congresso Brasileiro de Missões. Temos diversos programas que estão sendo gravados e convidamos você a assistir a todos eles aqui pelo canal AppTV. Muito obrigado, Carlinhos, pela sua presença. Nós vamos conversar muito mais sobre música em outros programas que você certamente vai nos ajudar com a sua presença e com as suas informações de como a música pode ser atuante no mundo missionário. Carlinhos, mais uma vez, agradeço a sua presença. Obrigado, Paulo. Obrigado por esse espaço, por essa divulgação. Deus abençoe vocês. Obrigado.